Bom, pessoal, nós estamos aí na reta final. Vocês devem estar percebendo isso, né? Passou muito rápido, né? E tirando essa aula de hoje, nós só temos mais 2 aulas, né? Dia 16 e dia 23, porque no dia 30 já é a prova B2 de vocês, tá? Eu acredito que na próxima semana ou na outra, talvez, a gente já tenha aí as instruções necessárias para essa prova B2, tá? Também a única coisa que nos foi passado por enquanto é que ela será feita pelo AVA de vocês, né? A prova é do professor, mas ela não vai estar no Forms, até onde eu sei por enquanto, tá? Pode ser que isso mude lá para frente. Mas a informação é que ela vai estar no AVA, então vai ser necessário vocês acessarem o AVA para acessar a prova de vocês, tá? Então o prazo que vai ter de prova, a gente também ainda não sabe. A gente espera que nas próximas semanas a gente pode estar informando vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a seção 4.1 e 4.2, né? Para poder dar tempo aí da gente terminar todo esse material, ok? Então a gente começa hoje com a seção 4.1, falando de tipos de plano de ação, ok? Bom, o plano de ação, qual é a ideia dele, né? Como é que eu faço um plano de ação para que os meus objetivos sejam concretizados, tá? Então, eu preciso ter um plano, né? Eu preciso colocar esse plano para funcionar, né? Eu preciso ter as pessoas para trabalharem nesse plano, eu preciso ter a ação desse plano, né? Então, o conjunto desses 3 objetivos faz com que nós tenhamos sucesso aí no nosso plano de ação, né? Então, por exemplo, vamos pegar o nosso dia a dia, e a gente sabe que muitas vezes isso acontece ou no nosso dia a dia, e principalmente no dia a dia da empresa. Muitas vezes nós sentimos dificuldade de organizar as nossas atividades, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, o dia para mim, 24 horas não são suficientes, eu preciso de 48 horas. O dia precisava ser 48 horas. Nossa, eu trabalhei o dia inteiro hoje e não consegui fazer absolutamente nada, né? De repente você senta para trabalhar, você não tem noção de quantas coisas, de quantas tarefas, né? Você tem durante o dia. Dentro dessas tarefas, você não consegue elencar a tarefa que é urgente, a tarefa que é menos urgente, tá? E muitas vezes também nós iniciamos o nosso dia sem saber por onde nós vamos começar o nosso dia, né? O que eu preciso fazer primeiro, o que está mais urgente, o que foi que eu deixei pendente no dia anterior que eu preciso terminar hoje. Enfim, nós temos aí uma grande dificuldade de fazer tudo isso justamente porque nós não conseguimos administrar o nosso tempo. Esse é o grande problema. Não é que nós não temos tempo, né? É que nós temos uma dificuldade muito grande de administrar o tempo, né? De selecionar tudo aquilo que eu preciso realizar, colocar ordem em tudo isso que eu preciso realizar, elencar o que eu preciso fazer primeiro, o que eu preciso fazer segundo, o que é urgente, o que não é urgente, o que eu posso delegar para um, o que eu posso passar para frente, para que outra pessoa possa me ajudar e tudo mais, né? Então, alcançar esses resultados para a empresa, ascender na carreira, realizar metas, objetivos com efetividade, são elementos desejados por cada um de nós que somos profissionais, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um plano de trabalho, né? Eu preciso ter aí um plano de trabalho, ele pode ser uma folhinha simples, uma folha de rascunho, ou você pode fazer isso no seu celular, no tablet, no computador, ou você pode ter um sistema que você tenha adquirido, tenha baixado, né? Baixar. Enfim, nós temos aí várias formas de nos organizarmos no nosso dia a dia, tá? Então, aquela história também que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo estudar
por EAD, pelo modelo remoto, por exemplo, por esse modelo que nós estamos fazendo, né? É justamente por causa disso, porque nós não somos pessoas disciplinadas, né? Então, se nós passarmos a ser pessoas disciplinadas, se a empresa passar a ser uma empresa disciplinada, né, ela vai conseguir atingir os seus objetivos no dia a dia, né? Isso acontece muito nas empresas, né? Principalmente na área de vendas, na área comercial, na área de produção. Nós temos muito problema, porque eu passo um pedido na frente do outro, eu dou importância a um determinado pedido, porque digamos que eu tenha vendido por um preço mais caro, então eu vou atender aquela pessoa de uma forma mais rápida, ou porque a pessoa, eu tenho uma certa afinidade com aquela pessoa, então eu vou passar o pedido dela na frente. Enfim, nós utilizamos de vários atributos, né, para basicamente atrapalhar todo o nosso dia, né, porque a gente tem dificuldade de ser disciplinado, tá? Então, para conseguir que a gente seja uma pessoa disciplinada, uma pessoa ordeira, é necessário que a gente planeje todos os nossos passos. Para isso, ter um cronograma de ações e ter disciplina para cumpri-los é primordial, é necessário, tá? Nessa perspectiva, elaborar um plano de ação é uma das melhores formas de separar as etapas de elaboração e de execução, obtendo um estudo mais detalhado de todas as atividades necessárias para atingir um determinado objetivo. Além disso, se por acaso a sua empresa vem buscando uma excelência na gestão empresarial ou no processo de implantação de algum sistema de gestão, é quase impossível não falar sobre a elaboração e acompanhamento de planos de ação, tá? Então, o nosso dia a dia, quando eu falo nosso dia a dia, eu estou englobando tudo, né? Eu estou colocando como empresa, não estou colocando como pessoa física, mas você pode entender também como pessoa física, o seu pessoal, tá? Então, nós precisamos no nosso dia a dia ter aí um plano de ação, ter um plano de atividade, tá? Então, eu preciso saber, quando eu chegar na empresa, né, o que eu vou começar a fazer primeiro, o que é mais importante, o que foi que ficou pendente do dia anterior, que eu preciso começar a iniciar. Eu preciso doutrinar, digamos assim, entre aspas, pessoas na empresa, para saber que num determinado período, olha, esse período eu não posso atender ninguém porque eu preciso ter algumas tarefas importantes para serem feitas e tudo mais, né? Porque também essas interrupções que acontecem no nosso dia a dia, elas acabam atrapalhando o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Isso atrapalha demais. Não estou falando que você não tem que atender ninguém durante o dia, não tem que atender um telefone, responder um e-mail e tudo mais. Não, mas tudo isso precisa estar dentro de um cronograma, tudo isso precisa estar dentro de um plano de ação, né? Tudo isso precisa ser estipulado de que forma tudo isso vai acontecer, tá? Então, para que nós possamos fazer um plano de ação ou um plano de atividade, ou elaboração das tarefas do dia, enfim, um nome, você coloca aquilo que mais possa te chamar a atenção, aquilo que mais você possa se identificar. O nome não é importante, tá? Então, vamos entender aí o que é um plano de ação. Um plano de ação, como também ele é conhecido, um plano de trabalho, um plano de atividades, enfim, você denomina como quiser. É uma das ferramentas mais simples, porém mais eficientes para o planejamento e acompanhamento de atividades. Ele pode ser utilizado para garantir que nenhuma tarefa seja deixada para trás, desde as mais simples, né, até aquelas mais importantes, aquelas tarefas mais complexas, como também um projeto pequeno. De forma resumida, nós podemos dizer que um plano de ação é um documento utilizado para fazer um planejamento de trabalho necessário para o atingimento de um resultado desejado ou na resolução de problemas, tá? Então, o plano de ação, o plano de atividades, é mais ou menos aquela listinha que você faz para ir ao mercado, por exemplo, né? Então, imagina você indo ao mercado sem a lista e você indo ao mercado com a lista. São coisas totalmente distintas, né?
Quando nós vamos sem listinha, muitas vezes, só com aquilo que eu preciso comprar, que está lá na minha cabeça, guardado na minha cabeça, por exemplo, você pode reparar que muitas vezes você sai do mercado, chega em casa, você comprou um monte de coisas, mas o café que você precisava comprar, você acabou esquecendo. Isso já aconteceu várias vezes, né? Acontece com todo mundo. Ou muitas vezes você vai com 1 ou 2 produtos para serem comprados, muito discriminado, né? Você sabe o que você precisa comprar. Aí eu vou comprar batata e cebola. Você sabe o que você vai comprar, né? E de repente você entra no mercado, você compra leite, você compra café, você compra carne, você compra pão e sai sem a batata e sem a cebola, né? Quando você vai com a listinha, é muito mais fácil, porque você tem a lista, além de você economizar, né? De não comprar coisas desnecessárias, por exemplo, você tem uma coisa muito objetiva. E por essa coisa objetiva, você ganha, claro, sinergia, você ganha tempo, você não desperdiça tempo. Então, na empresa, as atividades que nós temos que fazer é a mesma coisa. Se eu tiver uma relação de todas as atividades que eu preciso fazer, então eu já chego, eu não preciso ficar me preocupando, vou começar por onde, o que que eu preciso fazer primeiro, onde foi que eu parei, o que que foi que eu deixei pendente, o que que está pendente. Quer dizer, você acaba ficando perdido, né? Sem saber por onde começar, né? O que que foi que ficou pendente que você precisa continuar, enfim, uma série de coisas. Então, esse plano de ação, esse plano de atividades, o plano de trabalho, você pode se utilizar até de um sistema complexo, né? Até mesmo de uma folha de rascunho. Basta você elencar ali o que você precisa fazer e depois você enumera o que é mais importante do que é menos importante fazer, né? E dentre essas atividades que você precisa elaborar durante o dia, algumas ali, talvez, você pode até, olha, isso aqui eu não preciso fazer, isso aqui eu posso pedir para fulano me ajudar, isso aqui eu posso pedir para o outro departamento fazer, esse aqui eu posso pedir para alguém ligar para mim e pedir essa informação, enfim, você precisa começar a peneirar tudo isso de maneira que você ganhe mais tempo durante o dia, e ganhando mais tempo durante o dia, você vai ter mais disponibilidade para talvez resolver coisas mais importantes e não ficar se preocupando com coisas menos importantes, né? Bom, esse plano de atividades que a gente acabou de comentar, você tem várias formas de criar isso. Você pode até usar uma planilha do Excel, por exemplo, ou uma folha de rascunho, como eu acabei comentando com vocês, né? E nessa folha você coloca lá qual é o objetivo disso, qual é a ação, quem são os responsáveis, né? Quais são as datas de entrega, data que você está pedindo, data da entrega. Então você vai elencando para você saber. A data ela é importante por quê? Porque muitas vezes quando nós fazemos um plano de trabalho, você coloca a data lá, né? Por exemplo, 9 de novembro. E vamos supor que o dia passou, o dia terminou e ficaram algumas tarefas pendentes, que elas serão ficarão para o dia seguinte, né? Já que você não terminou, ela fica para o dia seguinte. E você mantém a data do dia 9. Vamos supor que amanhã, dia 10, você também teve lá uma série de atividades, e aquelas atividades que são menos importantes, digamos assim, né? Dentre todas que você deveria fazer, aquelas duas poderiam ficar para o dia seguinte. Então, você novamente deixa para o dia seguinte. No dia 12, a mesma coisa. Ela passa. Vai chegar uma hora, digamos lá para o dia 20, que você vai falar, nossa, isso aqui está pendente desde o dia 9. Então, já tem 11 dias que isso está pendente, né? Então, o que está acontecendo? Você está protelando alguma coisa que lá atrás ele não era importante, mas que agora está começando a ficar urgente, porque você foi levando de barriga. Então, por isso que a data também é importante, né? Você vai visualizando e você vai percebendo que tem atividades que você vai deixando de um dia para o outro e que não pode. Então, numa determinada hora, ela precisa se transformar nas mais importantes ali para você resolver no dia. E você tem que jogar outras para outro dia, né? Se você tem uma série de ações
para resolver num dia, significa que você também pode estar querendo abraçar o mundo com as duas mãos, né? Geralmente, quando as pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa muito ocupada, claro, ela tem muitas atividades a serem feitas, a serem resolvidas durante o dia. De fato, realmente, tem gente que é muito ocupada, que tem muita atividade, são diretores de empresa, donos de empresa, que precisam estar ali resolvendo, né? Mas em todas essas atividades, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, né, que eu poderia estar passando para outras pessoas, eu poderia estar delegando tudo isso, né? E esse delegar é uma coisa também um pouco difícil, né? Dependendo do temperamento da pessoa, de como ela desenvolve, é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa necessária, tá? Muito bem. Nós podemos criar esse plano de ação, não há necessidade de você criar vários campos, né? Com poucos campos ali, você consegue monitorar e controlar um plano de ação, e um plano de ação bom, né? Eu não preciso ter aí 10 colunas, 12 colunas para fazer tudo isso, tá? Basicamente, o que eu preciso ter nesse plano de ação, por exemplo, né? Então, nós temos aqui algumas sugestões em que elas podem ser utilizadas dessa forma, elas podem ser alteradas, você pode mudar o nome desses objetivos, enfim, desses itens, né? Você utiliza aí da maneira que melhor lhe provier, da maneira que você identifica melhor, tá? Então, o primeiro objetivo geral a ser alcançado com o plano de ação. A lista de ações e atividades a serem executadas. A data de início e fim previsto para cada ação ou para cada atividade. Isso é importantíssimo. A data, como eu disse para vocês, ela não pode faltar, né? O orçamento alocado para cada ação ou atividade, caso você precise de recursos financeiros para poder resolver essa tarefa, essa ação, essa atividade, né? Às vezes eu preciso de recurso financeiro para fazer alguma coisa. Responsável pela execução de cada ação, também isso é um item importantíssimo. Principalmente se você delega esta ação, esta atividade para alguém, você precisa saber de quem que você vai cobrar essa ação, né? Então, se eu deleguei a alguém, deleguei na data de hoje, dia 9, e eu vou ter o início, a data do início e do fim, então é óbvio que no fim eu vou ter que cobrar essa ação de alguém. Então, o responsável por essa ação é importante. Os objetivos de cada ação ou atividade a ser executada, né? E, por fim, os riscos previstos na execução e os respectivos planos de contingência. Ou seja, o plano B, né? Você tem uma ação para ser resolvida, você tem uma tarefa para ser concluída, um relatório para ser elaborado, alguma coisa, né? E você tem que prever se vai haver algum risco, aí prever algum risco na hora da execução. Uma informação que falta, uma informação errada, né? O responsável por essa informação não vem trabalhar, por exemplo, acontece que ele não vem trabalhar, você depende desta ação de terceiros, e como é que estão esses terceiros, enfim, você tem que fazer toda essa jogada, essa previsão, para que caso aconteça algum imprevisto, você tenha onde recorrer, de que forma recorrer e como você fazer tudo isso, né? O Peter Drucker, né, ele deixa um textozinho aqui interessante para a gente ler sobre a administração do tempo, né? O plano de ação precisa servir de base para a administração do tempo, que é o recurso mais escasso e mais valioso de um executivo ou de qualquer pessoa. Numa organização, seja órgão de poder público, uma empresa ou uma entidade sem fins lucrativos, a perda do tempo ela é inerente. Um plano de ação será útil se não puder determinar de que forma, inútil, desculpa, se não puder determinar de que forma o executivo usa o seu tempo. Então, não adianta eu fazer um plano de atividades, um plano de ação, né? Ter ali um software super, mega, hiper atualizado para que eu possa fazer o meu plano de ação, né? Para que eu tenha lá as minhas tarefas a serem executadas durante o dia, a minha agenda durante o dia, né? Se eu realmente não utilizar esse plano.
né? Tem muita gente que monta um plano de ação, tem muita gente que coloca compromissos na agenda, né? Mas simplesmente não sabe nem onde a agenda está. Isso também não leva a lugar algum. Então, o tempo, o recurso do tempo, né? É o recurso mais valioso que nós temos e ele é o mais escasso, porque o tempo que você perdeu, ele não volta mais, você não conquista mais, você não tem como pegar esse plano, esse tempo de volta. Então, a gente precisa aproveitar esse plano de forma que a gente consiga utilizá-lo bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma determinada turma em que o pessoal tem muito problema de horário, até por causa da pandemia, né? É um pessoal que estuda de manhã e por causa da pandemia, o horário desse pessoal acabou ficando todo bagunçado, né? Teve empresa que pegou funcionário para trabalhar durante o dia, o outro agora entra às 10 horas da manhã, o outro entra à noite e trabalha à noite, então para chegar de manhã fica complicado. Enfim, é uma turma pequena, né? Mas que eles estão com um problema enorme por causa do tempo. E a gente teve que adequar tudo isso para que eles não fossem prejudicados, né? A gente precisa ter empatia, a gente precisa levar em consideração tudo isso, a necessidade das pessoas, os problemas, claro, analisando cada um, administrando, né? Então, a atividade deles é um pouco mais elástica, então tem um pouco mais de tempo para poder fazer a atividade, né? E o engraçado é que é assim, por você dar um pouco mais de tempo, em vez da pessoa fazer naquele tempo, ela espera chegar no último minuto da prorrogação, né? Do segundo tempo da prorrogação para resolver a atividade e às vezes não dá tempo para fazer tudo isso e acaba ficando sem atividade. Então veja como nós temos dificuldade para administrar o nosso tempo, né? Eu vou, depois eu faço, né? Ah, amanhã eu faço. Não, eu tenho bastante tempo, depois eu faço. Então, quando acontece isso, é porque justamente eu não tenho um plano B. Eu esqueço de plano B, de pensar no plano B, né? Ah, eu não tenho, eu tenho bastante tempo lá na frente, mas você não para pensar num plano de contingência. Não para pensar que, peraí, lá na frente o AVA pode estar indisponível, lá na frente eu posso ficar sem internet, lá na frente a minha internet pode acabar, a empresa pode pedir para mim fazer alguma coisa que eu não vou ter tempo para fazer, eu vou estar cansado demais. Enfim, eu não paro para pensar nesse plano B, percebe? Então, quando eu tenho determinadas coisas para fazer, por exemplo, a aula de vocês vai das 8 até 10 para as 11. Então, se num determinado horário abre a atividade, então, poxa, vou lá, já vou fazer a atividade, já vou tirar isso do meu caminho, né? Por que eu vou parar agora, fazer uma outra coisa, né? E depois eu vou procurar fazer a atividade? Né? Mais ou menos assim, né? Não estou querendo generalizar vocês aqui, dizer que vocês fazem isso. Só para dar um exemplo. Tá? Então, administrar o tempo é uma coisa importante, né? É uma coisa necessária, porque eu preciso saber realmente tudo o que eu preciso fazer, de que forma eu vou fazer e qual o horário que eu vou fazer. Né? Porque quanto mais eu deixar lá para trás, pior fica para mim. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Esse que aconteceu realmente, aí o aluno até quis discutir comigo. À noite, a atividade vai até às 22 horas, né? Então, ela abre, às vezes abre 8h30, né? Porque tem o tempo de intervalo e tal, depois tem o tempo da atividade, então a gente dá todo esse tempo para fazer a atividade, né? E a atividade encerra às 22 horas. Mas o que aconteceu? O aluno entrou para fazer a atividade às 21 horas e 45 minutos, ou seja, ele tinha só 15 minutos para fazer a atividade. Né? E é claro que você fazer uma atividade em 15 minutos fica uma coisa meio difícil. Né? Você precisa um pouco mais de tempo para fazer isso. Enfim, ele foi entregar a atividade às 22 horas e 3 minutos. O que aconteceu? Ele não conseguiu entregar a atividade, porque às 22 horas e 3, a atividade já tinha sido encerrada, porque ela encerra automaticamente, eu não fico controlando o horário.
O horário já está pré-estipulado na atividade. Ela encerra automático. E ele veio brigar comigo porque eu não tive a complacência, digamos assim, a generosidade de esperar mais 3 minutos ele entregar a atividade. Primeiro, que eu não sei a hora que o aluno vai entregar a atividade, né? Segundo, que se fosse em sala de aula, professor, peraí, eu estou terminando, peraí, estou acabando, é uma outra situação, você até espera um pouquinho para o aluno terminar. Mas nesse modelo que nós temos, eu não tenho quem saber quem está fazendo atividade e quem não está fazendo atividade, né? Eu não fico acompanhando ali a entrega. Ó, fulano, você ainda não entregou, precisa, não tem condição de fazer isso, né? A atividade é startada, o aluno faz, né? E ele porque quis brigar comigo por causa disso. Aí eu tive que explicar para ele, né? Falei, olha, o problema não está nos 3 minutos. Não é que eu não considerei 3 minutos a você. O problema está no horário que você entrou. Então, veja como é importante você administrar o tempo. Você entender que administrar o tempo é importante, né? Vamos pegar um paralelo a isso. Se você estiver prestando um concurso, determinado horário, esse concurso vai encerrar, né? Se você tiver que ir, por exemplo, no banco, num determinado horário, ele vai fechar a porta. Poxa, eu cheguei só 1 minuto atrasado. O horário é aquele. Eu sinto muito, eu não posso abrir a porta, né? Se você tiver que entregar um documento para alguém em algum determinado lugar, por exemplo, você vai no correio e precisa postar uma carta, você não vai conseguir, né? Já fechou. Então, respeitar o horário, administrar o tempo, é muito importante. Tá? Então, eu dei esses exemplos para vocês entenderem a importância de vocês administrarem o tempo. Tá? Dentro de uma empresa, isso é importantíssimo. Tá? Se você deixar 5 minutos atrasar um determinado relatório, onde você vai fazer uma aplicação, por exemplo, vultuosa, isso vai fazer uma diferença muito grande. Né? Você pode perder o prazo da aplicação, tá? E o dinheiro vai ficar parado na conta e você vai perder alguma coisa aí, e alguém nesse meio campo não vai ficar muito contente com isso. Então, administrar o tempo, você elencar as suas atividades, o que é importante, né? O que eu preciso fazer, isso é importantíssimo, tá? Bom, o plano de trabalho deve estar consolidado, né? Ele pode ser utilizado, o plano de ação ele pode ser utilizado por profissionais que querem atingir alguma meta em suas carreiras ou por empresas que precisam investir em soluções mais complexas. Ele possibilita que o executor siga uma sequência de tarefas mais claras, mais lógicas, previamente delimitadas, o que leva à concretização dos objetivos de forma mais rápida e de forma mais prática. A sua efetividade é explicada principalmente porque considera as condições internas e considera as condições externas ao indivíduo ou à companhia para montar estratégias adequadas a serem desempenhadas em determinado período de tempo. Então, veja como é importante você elencar aí as suas atividades, né? Elaborar aí o seu plano de ação, o seu plano de atividades, tá? Até porque todas as atividades que você elenca, né, além dela ter que seguir uma sequência lógica, claro, do mais importante para o menos importante, do que é mais rápido, por exemplo, do que é mais prático, daquelas que são mais complexas, né? Daquelas que eu posso realizar, daquelas que eu posso passar para outras pessoas fazerem, né? Isso é importantíssimo, tá? Tudo isso é primordial, ok? Então, nós precisamos entender também que muitas dessas atividades que nós precisamos fazer, eu tenho influência tanto interna quanto externa, tá? E isso vai ter uma relevância na execução dessas tarefas, né? Na forma que eu vou desempenhar essas tarefas. E, de acordo com essas influências, eu posso adiantar a minha tarefa, mas, por exemplo, eu posso atrasar a minha tarefa. Tá? Então, eu preciso saber de que forma eu vou fazer tudo isso e como eu vou fazer tudo isso. Tá? Por exemplo, essa aula que nós estamos praticando hoje aqui,
ela tem um horário, ela tem começo, meio e fim. Tá? Eu tenho uma quantidade de slides para passar para vocês. Cada slide eu tenho uma quantidade de tempo para conversar, para explicar e tudo mais. Eu não posso esquecer que vocês têm um horário de intervalo, entre aspas, por exemplo, né? E tem horário para execução da atividade, tá? Então, tudo isso, ele está aqui planejado. Então, durante este horário, eu não posso ter influências externas, né? Então, eu não posso atender telefone, eu não posso atender campanha, até porque eu estou em casa, né? Se tivesse na instituição, a coisa era diferente, mas vamos falar nesse modelo. Até porque eu estou em casa, eu estou aqui no meu espaço, né? E que as pessoas que estão aqui em casa sabem que nesse horário eu não posso atender telefone, eu não posso atender campainha, eu não posso conversar, não posso fazer absolutamente nada. E também, quem está aqui tem que se policiar para que não se faça barulho, né? Porque esse barulho, embora eu esteja aqui no meu lugar fechadinho, etc e tal, mas não é um espaço que ele não sofre influências externas. Claro, se passar um caminhão de gás aqui na rua agora, vocês vão escutar, isso é óbvio. Vocês devem ter escutado o barulho de passarinho aqui, que tinha um bonde de passarinho brigando aqui, né? Então, essas são as influências externas, mas que não chegam a atrapalhar, tá? Mas, por exemplo, a internet pode cair, eu posso ter falta de energia elétrica, enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer e que, embora eu tenha um plano B, alguns eu não vou conseguir resolver porque não tem como, né? Por exemplo, se me acabar a energia, tudo bem, eu consigo levar aula? Eu consigo porque a bateria do computador ela está carregada, né? A internet vai cair, eu vou pegar a internet do meu celular, vou conectar no meu celular e a gente vai conseguir terminar a aula, talvez um pouco mais rápido, né? Porque o consumo de energia do computador ele vai ser mais rápido, até porque ele está carregado, né? E a internet do telefone talvez seja um pouco mais lenta, tá? Mas a gente consegue terminar, por exemplo, ou dizer para vocês, olha, faça isso, faça isso, faça isso, pronto, eu consegui direcionar, tá? Então, a gente precisa também trabalhar sempre entendendo que eu tenho condições externas, eu tenho condições internas que podem influenciar e influenciam e muito o desenvolvimento das minhas tarefas. Então, o seu plano de ação, no seu dia a dia, ele também precisa prever tudo isso, tá? Bom, nós falamos que é importante definir um plano de trabalho, né? Então, por que que ele é importante? Tá? Justamente por causa disso, né? Se eu não quiser ficar correndo de um lado para o outro, feito uma barata tonta, sem saber, nossa, o que que eu vou fazer primeiro, por onde eu tenho que começar, o que que eu devo fazer, né? Sem saber o que fazer, no meio de tantas tarefas, no meio de tantas atividades, né? Então, realmente, você está percebendo que é importantíssimo você utilizar aí um plano de ação, um cronograma de ações, né? Um plano de tarefas, um plano de atividade, e acaba não importando, né? Então, se você está percebendo, se você já percebeu isso, legal, a gente já subiu um degrau na escala, né? Então, por ser uma ferramenta de uso simples, fazer um plano de trabalho é uma coisa muito simples, né? E onde ele traz bastante objetividade para a execução das atividades, os planos de ação são extremamente utilizados em áreas diversas, né? Não é só numa determinada área, num determinado departamento, não. Você faz uma gestão de projetos, você faz uma gestão de projetos, gestão de riscos, gestão orçamentária, elaboração de um plano de negócio, elaboração do planejamento estratégico, enfim, você tem aí uma série, né, de outros usos que você pode utilizar aí o seu plano de atividades, tá? Você tem aí diversas formas, diversos departamentos, né? Não é só na empresa também, né? O seu dia a dia também você pode ter lá o seu plano de atividades profissional, você pode ter o seu plano de atividades pessoal, ou você pode mesclar os dois, enfim, né? Não significa que durante o seu dia a dia, no seu trabalho, você não pode ter ali 10, 15 minutos para resolver alguma coisa sua.
De repente, é naquele horário que você precisa resolver. Vamos supor que você precisa marcar uma consulta médica, né? Aconteceu alguma coisa, você precisa marcar a sua consulta médica. Então, você vai parar ali 10, 15 minutinhos do seu trabalho, de alguma coisa que você está fazendo, para que você possa marcar a sua consulta médica, né? O que geralmente nós fazemos, por exemplo, é que naqueles 10 minutos onde eu paro, em vez de eu utilizar isso para uma determinada tarefa que eu preciso fazer, pessoal, por exemplo, eu vou ficar, por exemplo, na internet, eu fico na rede social, eu fico ali no WhatsApp vendo mensagens, né, uma série de coisas, onde eu estou perdendo tempo, percebe? Eu estou perdendo tempo. Eu não quero dizer com isso que você não possa ter 10, 15 minutos de lazer. Claro que pode e deve, né? É essencial, principalmente nesse modelo que nós estamos passando, que nós estamos trabalhando, né? A cada 45 minutos, a cada hora, é primordial você sair e ficar 10, 15 minutos fora. Desconectar, né? Porque nós estamos trabalhando muito mais, nós estamos ficando sentados muito tempo mais, nós estamos ficando muito mais tempo na frente de computador, tudo isso é reconhecido, a gente reconhece tudo isso, né? Então, a gente precisa parar 10, 15 minutinhos, né? Então, nesses 10, 15 minutos que eu estou parando durante o dia, né? Então eu preciso também direcionar esse tempo, né? Não desperdiçar esse tempo. Então, uma hora eu paro para tomar um café, por exemplo, na outra hora eu paro para marcar uma consulta médica, por exemplo, na outra hora eu paro para fazer uma determinada atividade que eu preciso fazer, numa outra hora eu pago para entrar lá no meu banco e pagar uma conta. Então, veja, você está mudando o foco, ao mesmo tempo que você está parando, né? Você está mudando o foco, então é isso que você precisa fazer, você precisa mudar o foco. E na hora de mudar o foco, eu estou fazendo outras tarefas, outras coisas, né? Que eu preciso fazer durante o dia. Então, isso é também importante, né? Você também se desconectar e fazer outras tarefas, tá? Para uma empresa que busca crescer de forma saudável, de forma acelerada, sem perder o controle das finanças, ou seja, por meio do processo de planejamento e orçamento, a utilização da ferramenta auxilia a trazer praticidade e organização ao processo de tomada de decisão, né? E pode acreditar, essa tão simples metodologia ajuda muito na execução e, sobretudo, no controle das tarefas da sua empresa, o que pode significar uma tremenda economia de tempo e também de recursos. Também permite deixar de lado dúvidas, discussões em relação à execução dos planos e, ganhando em seu lugar, muito mais produtividade. Tá? Isso porque tudo fica muito mais claro. A gestão de atividades de cada colaborador será imediatamente beneficiada. Ou seja, os envolvidos em um projeto específico saberão exatamente o que fazer, quando fazer, onde fazer e de que forma fazer. E o resultado, além da economia de que nós já falamos, é a criação de uma cultura organizacional de colaboração, gerando a sinergia que pode ser um importante diferencial estratégico para qualquer grande negócio. Então, se você tem a oportunidade de ter uma ferramenta, né, que vai te auxiliar no desenvolvimento de todo esse trabalho, então por que eu não utilizo essa ferramenta? Né? Por que eu não passo a utilizar essa ferramenta no meu dia a dia? Por que eu não dou mais importância a essa ferramenta no dia a dia? Tá? Por exemplo, eu utilizo ultimamente a agenda do meu telefone. Então, tudo que eu preciso fazer, né, porque esse modelo fez com que nós tivéssemos uma ocupação de tempo maior, muito maior a ocupação de tempo, né, do que era no modelo presencial. Tá? Então, eu passei a utilizar a agenda do meu telefone e colocando ali todas as tarefas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Então, eu tenho, além de eu ter uma série de coisas para fazer para a instituição, eu tenho as minhas coisas também pessoais que eu preciso fazer, né? E já aconteceu aí de 2, 3 vezes, e olha, eu tomo mau cuidado com tudo isso, né? Toda hora eu estou vendo a agenda, toda hora eu estou vendo o que eu preciso fazer, o que é primeiro, o que é segundo. Mas já aconteceu pelo menos umas 2 vezes de eu marcar um determinado compromisso
tendo outro compromisso agendado, né? Na hora eu fiquei tão... Tinha que resolver ali, correndo, não sei o que lá, eu marquei sem olhar na agenda e acabou encavalando 2 compromissos. E aí, na hora, eu precisei cancelar um, protelar outro, etc e tal. Então, veja, mesmo você tendo cuidado, mesmo você usando agenda, mesmo você delegando determinadas tarefas para que outras pessoas façam para você, que você não precisa ficar perdendo tempo, né? Sendo uma pessoa regrada, uma pessoa cuidadosa, etc e tal, a gente já se perde, né? Na marcação dos compromissos. Então, imagina se você não tiver absolutamente nada do que pode acontecer, né? Então, você vai realmente ficar totalmente bagunçado e não vai conseguir fazer aí as suas tarefas, né? Então, se eu tenho uma ferramenta, então, por que não utilizar essa ferramenta, né? Então, na hora que for marcar o compromisso, abre a ferramenta, olha, veja o que tem para fazer, o que não tem para fazer, para que os compromissos não sejam aí encavalados e você consiga fazer as coisas, tá? Muito bem. Como nós dissemos, o plano de ação são fundamentais para colocar em prática os objetivos e metas estabelecidos no processo de planejamento estratégico e orçamentário de sua empresa, assim como para uma proposta de intervenção baseada num diagnóstico empresarial, né? Então, se você for fazer uma proposta de intervenção baseado aí num diagnóstico que você fez, obviamente que você precisa ter um plano de ação, você precisa ter um plano de atividades, você precisa ter um plano de tarefas. Imagina você fazer um plano de intervenção sem você ter um plano de atividades. Como é que você vai fazer a proposta de intervenção? Não tem como, né? Porque a proposta de intervenção, o que ela está querendo dizer, olha, para resolver esse problema, você precisa fazer assim, 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 assado. Você tem essas etapas a serem cumpridas. Como é que eu vou cumprir essas etapas, essas tarefas, se eu não colocar ali numa determinada planilha ou elaborar um plano de atividades? Mas, olha, primeiro nós vamos fazer isso, essas pessoas serão responsáveis por isso, o objetivo desta tarefa é isto, nós vamos atingir isto, vai começar dia tal, vai terminar dia tal, e as pessoas responsáveis são tais pessoas. Eu não consigo fazer se eu não elencar tudo isso, né? Vai ficar ali totalmente sem pai e sem mãe, vai ficar órfão. E aí, se der alguma coisa errado, eu não sei onde deu errado, com quem deu errado, o dia que deu errado, de que forma, por quê, onde foi que deu errado e tudo mais. Então, é importante tudo isso, tá? Vale lembrar também que a elaboração de um plano de atividades exige do executor uma boa coleta, tá? E uma boa análise de dados, de forma a projetar o futuro, levando em consideração fatores básicos que devem ser respeitados por quem o executará. Montou o plano de atividades, aquilo precisa ser levado em consideração, né? Não montou o plano, pronto, montou, ninguém mais liga para aquilo. Não, aquilo precisa ser respeitado, né? Como na aula aqui, tem aula para começar? Tem hora para terminar? Tem. Isso precisa ser respeitado, né? Tem hora para começar a atividade? Tem. Tem hora para terminar a atividade? Tem. Esse horário precisa ser respeitado, né? Se não, de que adianta você montar todo um plano? Não adiantou absolutamente nada. Porque se você monta um plano e você começa a abrir exceções para este plano, pronto, vai virar bagunça e você não vai conseguir ter êxito na sua execução. Pode ter certeza disso, tá? Então, dessa forma, montando o plano de ação, o plano de atividades, o plano de tarefas, fica muito mais fácil propor a solução para a empresa com um plano de ação claro e ele bem definido, né? Se você tem um plano de ação claro, um plano de ação definido, que você colocou ali para a empresa, se porventura a empresa não cumprir aquilo, né, aquela regra que você está, entre aspas, impondo, né, para que a proposta de intervenção seja executada e não acontecer, a culpa não é sua, a culpa vai ser da empresa, porque você deixou muito claro o plano de ação, né? Você propôs ali a solução através daquele plano.
Então, se a pessoa resolveu, né, não seguir o plano de ação, de fazer de uma outra forma, ou não obedecer o plano de ação, né, ou, não vou fazer isso agora, vou fazer depois, etc. e tal, e o plano, a proposta não aconteceu, a culpa não será sua, a culpa será única e exclusivamente da empresa, ela que não obedeceu o plano de atividades, ok? Então, é importante você ter o plano de atividades, né? Deixar isso muito claro, muito definido, né? Para que as pessoas entendam o que precisa ser feito, que hora que precisa ser feito, onde precisa ser feito, com quem será feito, de que forma será feito, tá? Isso precisa estar muito claro, ok? Para as pessoas poderem entender. Pode acontecer de alguma coisa errada? Claro que pode, né? Tudo que nós previsionamos, né? Tudo aquilo que a gente imagina, claro que a gente trabalha para que isso aconteça 100%. Mas pode acontecer alguma coisa errada? Pode, né? Isso 10% para cima, 10% para baixo, mas isso está previsto ali dentro do plano de ação que você fez. Tá bem?